Olá, vamos dar início aí à resolução de problemas envolvendo a parte de geometria analítica, a parte de vetores, que normalmente é a parte inicial de nível universitário. Então a gente vai resolver 5 questões que vão abranger de forma relativamente simples a parte de geometria analítica com vetores. Então vamos à questão. A questão toda, na verdade a prova toda, as 5 questões vão depender dessa primeira aqui. Nas questões abaixo, consideram-se os pontos A, B e C com as seguintes coordenadas. A é a origem, 0, 0, 0. B é essas coordenadas 0, 1, 2 e C, 1, 1, 0, no espaço de R3. Determine quem serão as coordenadas de D, de modo que o quadrilátero ABCD, nesta ordem, seja um paralelogramo. Ora, nós sabemos que para ser um paralelogramo, a gente precisa ter aqui algumas características que eu tenho certeza que você lembra. Então, suponha que esse ABCD, nessa ordem, seja um paralelogramo. Corrigindo aqui, esse vai ser o nosso D. A pergunta é, quem são as coordenadas de D? Quem é esse valor x, y e z para que seja um paralelogramo? Foi fornecidas as coordenadas do A, que representa a origem. Foi fornecidas as coordenadas do B, 0, 1, 2, e foram fornecidas as coordenadas do C, que foi 1, 1, 0. A gente não está desenhando um sistema tridimensional, mas mesmo assim a gente consegue, através de contas e não desenho, descobrir quem são as coordenadas de D. Para isso é importante que a gente perceba que esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor AB, ele tenha o mesmo tamanho, mesma direção e o mesmo sentido desse vetor DC. Então a gente garante que para que esse pacote de pontos seja um paralelogramo, o vetor AB ele tem que ser igual ao vetor DC. E como a gente já viu lá no resumo, para a gente colocar equação aqui, a gente faz B menos A é igual a C menos D. Então, ó, as coordenadas de B, elas estão aqui, 0, 1, 2, menos as coordenadas de A, que representam a origem, tem que ser as coordenadas de C, menos as coordenadas de D, que é o que a gente está querendo descobrir. Subtrair da origem fica ele mesmo, 0, 1, 2, igual a 1, 1, 0, menos x, y, z. Pronto. Agora a gente vai descobrir quem são as coordenadas x, y, z. Então, repetindo aqui, ó, 0, 1, 2, igual 1, 1, 0, menos x, y, z. Isso aqui é tranquilo demais. É só você olhar as coordenadas x de todo mundo. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, 0 é igual a 1 menos x. Logo, o x vale 1. Aqui está dizendo que 1 é igual a 1 menos y. Se 1 é igual a 1 menos y, então o y vale 0. E a última, 2 é igual a 0 menos z. Se 2 é igual a 0 menos z, então é porque o z ele é menos 2. Então a gente acabou de achar as coordenadas de D. As coordenadas de D, 1, 0 e menos 2. Isso aqui já é a resolução da primeira questão. Para que a gente tenha um paralelogramo, as coordenadas de D valem 1, 0 e menos 2. Beleza, resolvido então. Vamos agora para a questão número 2. Vou só anotar aqui as coordenadas de D para a gente não precisar ficar voltando. D, 1, 0 e menos 2. 1, 0 e menos 2. Então estão as 4 coordenadas, 3 que foram fornecidas e uma que a gente encontrou. Então fazendo o desenho novamente. Então está aqui o nosso paralelogramo, sujeito A, B, C e D. Aqui a gente tem esse vetor que a gente chamou de AB e aqui a gente tem esse vetor que eu estou chamando de AD. Deixa eu melhorar o desenho dele. O que está sendo pedido nessa questão 2 é a projeção de AB em cima de AD. O desenho projeção de AB em cima de AD é exatamente esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de P. É isso que ele está querendo. Então, para achar esse P, é fundamental que você tenha entendido e decorado lá no resuminho. É o produto escalar entre AB e AD
dividido pela norma de AD ao quadrado vezes o vetor AD. Muito bem, então a gente agora vai ter que fazer esse produto escalar. AB escalar AD, não tem problema nenhum. Então, ó, AB escalar AD, eu primeiro preciso saber quem é esse vetor AB. Esse vetor AB é simplesmente fazer B menos A. Como esse A é a origem, lembrando que B está aqui, ó, as coordenadas de B, 0, 1, 2. 0, 1, 2. E as coordenadas de A, que representa a origem, 0, 0, 0. Quando a gente subtrai, fica apenas as coordenadas de B, que é 0, 1 e 2. Beleza. Montamos o vetor AB. Agora vamos montar o vetor AD, que é D menos A. Subtrair da origem, fica apenas as coordenadas do B. E agora é as coordenadas do D. E as coordenadas do D, a gente já sabe. 1, 0 e menos 2. 1, 0 e menos 2. Então, agora, sabendo já quem são os vetores AB e AD, é você lembrar que para calcular o produto escalar, é você multiplicar o x de um com o x do outro. Então, ó, AB escalar AD é simplesmente 0 vezes 1, somado com 1 vezes 0, somado com 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, isso aqui está dando menos 4. Então, acabamos de achar esse produto escalar entre AB e AD. Deu menos 4. Massa. Quando a gente encontra isso, a gente ainda precisa achar, ó, o tamanho de AD e elevar ao quadrado. Então, ó, AD é simplesmente a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, isso vai dar a raiz de 5. A gente vai precisar da norma de AD ao quadrado. Elevar isso ao quadrado dá 5. Pronto, então agora a gente já está pronto para achar o valor da projeção. O valor da projeção, que a gente decorou a fórmula e entendeu lá na explicação, AB escalar AD, dividido pela norma de AD ao quadrado, vezes o vetor AD. Esse pacote aqui, acabamos de fazer, ele deu menos 4, e esse pacote, depois que a gente elevou ao quadrado, deu 5. Então, esse vetor projeção, ele é menos 4 quintos de AD, onde AD, 1, 0 e menos 2. 1, 0 e menos 2. Colocando esse sinal para dentro, a gente encontra que esse vetor projeção, ele é simplesmente 4 quintos de menos 1, 0 e 2. Massa! Isso não é a única pergunta dessa questão 2. Voltando aqui, ó, determine o vetor projeção. Beleza, P acabamos de achar, tá aqui na mão. O vetor projeção foi calculado. Mas ele pede para que a gente use esse vetor projeção para calcular o comprimento da altura do paralelogramo relativo ao vértice B. Então, ó, fazendo aqui um novo desenho, a gente tem esse paralelogramo que a gente vem usando na prova inteira. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Então, a pergunta é: quem é esse cidadão que representa a altura? Então, ou a gente faz Pitágoras tendo esse cateto e essa hipotenusa, ou a gente vai para outro caminho, que é soma de vetores. Para quem está começando, Pitágoras é muito mais, vamos dizer assim, comum do que soma de vetores. Tudo bem, posso fazer por soma de vetores, mas primeiro a gente vai calcular esse tamanho. Quem foi o nosso vetor AB? O nosso vetor AB já está na mão. O nosso vetor AB tem coordenadas 0, 1, 2. Então, se a gente já tem as coordenadas de AB, facilmente a gente encontra o seu tamanho. Para calcular o tamanho de AB, a norma de AB é a raiz quadrada, ó, 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter, ó, raiz de 5. Esse é o tamanho de AB, raiz de 5. Para achar o valor da altura, eu preciso saber o tamanho da projeção. Mas é a mesma ideia, a gente já tem a projeção na mão. Para achar o tamanho dessa projeção, é a raiz quadrada de quem? Entenda que se você jogar aqui para dentro, esse vetor P
ele na prática é menos 4/5, 0 e 8/5. Então, para achar o tamanho de P, eleva cada componente dessa ao quadrado. Então, é menos 4/5 ao quadrado, 0 ao quadrado e 8/5 ao quadrado. Então, esse tamanho de P, como é que ele vai ficar? Vai ficar 16 sobre 25 mais 64 sobre 25, raiz disso. Esse valor não é tão chato não. Raiz de 25, nós sabemos que é 5. E aqui tem 80. 80, eu posso dizer que é 5 vezes 16. 4 raiz de 5. Isso, 16 a raiz é 4 e 5 ficou lá. Né? Aqui é 80. 80 é 16 vezes 5. Quando tirar a raiz de 80, sai o 4 e fica o 5. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente tem agora o tamanho desse vetor projeção, que deu 4 raiz de 5 sobre 5. 4 raiz de 5 sobre 5. Agora temos o Pitágoras. Agora, professor, está demorando. Meu irmão, aqui tem a hipotenusa, aqui tem um cateto. Dá para achar outro cateto ou não dá? Claro que dá. Então, fazendo Pitágoras, a gente encontra o valor dessa altura. Então, o valor dessa altura aqui, ó, é a hipotenusa, raiz de 5 ao quadrado, mais não, igual a 1 dos catetos, que é o tamanho da projeção, 4 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, mais o tamanho da altura. 5 igual 16 vezes 5 sobre 25 mais h ao quadrado. 5 menos 80 sobre 25, h ao quadrado. Então, se a gente tirar o mínimo aqui, vai dar 25 vezes 5, 75. Então, a gente vai ficar com 75 menos 80 sobre 25. É esse h ao quadrado. Olhando com carinho aqui, ó, 4 raiz de 5 sobre 5, hein? 4 raiz de 5 sobre 5, hein? Tá certo. O módulo de P. 4/5. O cateto é menor do que a hipotenusa, tem que ser. Mínimo 25 vezes 5. É porque essa continha que eu fiz aqui, ó, foi errada. Mas agora a gente já corrigiu. Vai ficar 125 menos 80. Então, h ao quadrado, ele é 45 sobre 25. Ou, simplificando, 9/5. E tirando a raiz, 3 sobre raiz de 5. Então, a gente acabou de achar o h. Racionalizando para não perder ponto, 3 raiz de 5, multiplica por raiz de 5, raiz de 5. Então, a gente vai encontrar que vai dar 3 raiz de 5 sobre 5. Teria outro caminho, mas não é muito mais fácil não, hein? O drama é muito parecido. Então, resolvida essa questão. Vamos agora para a questão 3. A questão 3 pede para que a gente ache a área desse paralelogramo. Para encontrar a área desse paralelogramo, a gente já viu no resumo teórico que a gente calcula o produto vetorial entre AB e AD. Depois de calcular esse produto vetorial, a gente acha a norma. Quando a gente faz isso, a gente já acha a área desse paralelogramo. A área do paralelogramo é simplesmente a norma do produto vetorial de AB com AD. E para achar produto vetorial, é só você lembrar, ó, se eu tenho AB e quero fazer produto vetorial com AD, você coloca no determinante as coordenadas IJK, coordenadas de AB. Quem são as coordenadas de AB? É B menos A. B menos A é as coordenadas de B, 0, 1, 2. 0, 1, 2 é AB. As coordenadas de AD vêm nessa linha, é D menos A. D menos A é simplesmente as coordenadas de D. As coordenadas de D que a gente calculou lá atrás, 1, 0 e menos 2. Então pronto, então as coordenadas de D, 1, 0 e menos 2. É fazer esse produto vetorial, descobrir que vetor vai dar. Repete, por exemplo, duas linhas e agora faz a operação lá do determinante. Então, a operação determinante vai ficar, essa multiplicação é menos 2i, essa é 0 e essa é 2j. Essa multiplicação é k, então vem para cá menos k.
essa é 0, essa é menos 2j, então vem para cá mais 2j. Então, na prática, a gente tem menos 2i, mais 4j e menos k. Então, as coordenadas desse produto vetorial, ele vai dar, na prática, o quê? Menos 2, 4 e menos 1. Então, o que a gente quer é a norma disso aqui. Então, é a raiz quadrada de quem? De menos 2 ao quadrado, 4 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Então, a área vai ser obtida por esse valor. 4 ao quadrado, 16, mais 1. Então, raiz de 21. Raiz de 21 é a área desse paralelogramo. Resolvida, então, a nossa questão. Ok. E aí, a gente segue. Na sequência, ele quer que mostre que nesse paralelogramo existe um ângulo obtuso e quer que calcule o seu cosseno. Então, a gente já teve uma deixa, é porque eu não quis chamar atenção ainda, mas a gente desenhou sempre dessa maneira. Quando a gente fez o produto escalar entre A e B e A e D, a gente descobriu um valor negativo. Foi na primeira questão ou foi na segunda, quando a gente fez aquele produto escalar, ó, AB e AD. Quando fez esse produto escalar AB e AD, ele já deu menos 4. Toda vez que a gente faz um produto escalar, a gente tem que ter o cuidado de visualizar o seguinte. Se o produto escalado é negativo, é porque o ângulo é obtuso. Se o produto escalado é positivo, é porque o ângulo ele é agudo. Como aqui, ó, AB e AD, o produto escalar deu negativo, então é porque esse θ, apesar da figura não estar mostrando, ele é um ângulo obtuso. Então, a gente vai fazer de novo. AB escalar AD é igual a norma de AB multiplicado pela norma de AD vezes o cosseno do θ. Só que isso aqui a gente já fez na questão 2, dá menos 4. O tamanho de AB também já foi feito, esse tamanho de AB. Esse tamanho de AB a gente fez nesse desenho aqui, ó, da raiz de 5. Então, nós temos na mão esse tamanho de AB, raiz de 5. Agora eu preciso calcular o tamanho de AD. Não é difícil não, o tamanho de AD é D menos A, que é simplesmente as coordenadas de D. As coordenadas de D a gente já tinha anotado aqui, ó. As coordenadas de D é 1, 0 e menos 2. Então, se as coordenadas de D é 1, 0 e menos 2, quando a gente pegar o tamanho de AD é a raiz quadrada, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Vai dar raiz de 5 também. Então, o tamanho de AD é raiz de 5 também, multiplicado pelo cosseno. Pronto, então a gente descobre o cosseno, que é o que ele está pedindo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, passa dividindo. Então, o cosseno é menos 4/5. Descobrimos, respondemos a questão inteira. Existe um ângulo obtuso, é o ângulo entre AB e o ângulo entre AD, é esse θ, e o cosseno dele vale menos 4/5. Então fica a dica, toda vez que a gente encontra que o cosseno ele é uma grandeza negativa, é porque esse ângulo ele é obtuso. Toda vez que o cosseno dá um valor positivo, é porque esse ângulo é um ângulo agudo. Toda vez que perguntar se é agudo ou obtuso, é calcular o cosseno para poder verificar isso. Beleza. Então, seguindo aqui, ó, nossa próxima questão, essa foi a questão 4, então agora nós temos a última, que é a questão número 5. Determine as coordenadas de W, só que esse W ele é unitário, que seja ortogonal a AB e a C. Então, a gente tem aqui, ó, de novo, fazendo um desenho, nossa última questãozinha, AB, CD, a gente tem aqui o vetor AB, e ao mesmo tempo a gente tem um vetor aqui, ó, que ele chamou de AC. Vetor AB e vetor AC. Ele quer um vetor que seja ortogonal aos dois. Para calcular um vetor que seja ortogonal aos dois, basta a gente fazer um produto vetorial. O produto vetorial entre AB e AC fornece um vetor que é perpendicular a esse plano. Então a gente precisa simplesmente, ó, colocar aqui o nosso IJK, coordenadas de AB, que a gente já fez. As coordenadas de AB é fazer B menos A.
B menos A é ficar só as coordenadas de B. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Mas a gente precisa fazer as coordenadas de AC, que é C menos A. Mas C menos A vai ficar simplesmente C menos a origem. Fica as coordenadas de C. 1, 1 e 0. 1, 1 e 0. 0, 1, 2, 1, 1 e 0. Então, ó, a gente vai encontrar esse vetor, só que ele provavelmente não será unitário. 0, 0 e 0. Multiplicou aqui, deu K, então vem para cá menos K. Multiplicou dá 0, multiplicou dá 0. Então, a gente achou esse vetor aqui, ó, valendo menos K. Dessa maneira, ele já é unitário, porque o tamanho dele, ó, quais são as coordenadas dele? 0, 0 e menos 1. Então, ele já é unitário. Como é que eu provo que ele é unitário? Porque a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado com menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, ele já é unitário. Descobrimos, então, esse vetor W. O vetor W, que ele pediu aqui para a gente, ó, ele é simplesmente uma possibilidade dele, 0, 0, menos 1. Também poderia ser um negativo disso. Resolvido, então, fechada essa prova, que aparentemente é simples, mas deu um trabalho, hein? Valeu!